Na Bíblia, há um relato de um jovem que se aproximou do Senhor Jesus Cristo, querendo saber o que ele deveria fazer para entrar na vida eterna. Esse relato está em Mateus 19:17, e está também em Lucas 18:19 e está também em Marcos 10:18. Porém, o relato que me chama mais atenção é o relato de Mateus 19:17, porque Mateus, como nós sabemos, era um dos 12, né? E o relato dele tem muito a ver com as coisas que o Senhor Jesus Cristo pregou no Sermão da Montanha e os ensinos que o Senhor Jesus Cristo fez a respeito da lei, dos mandamentos. Lucas não foi um dos discípulos do Senhor. E Marcos também não foi um dos discípulos do Senhor. Eles fizeram seus relatos com base em investigações que fizeram. Então, por esta razão, eu vou fazer o meu comentário com base em Mateus 19:17. E começa assim, mais precisamente em Mateus 19:16. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Eu demorei muito tempo para compreender esse trecho bíblico. Eu estudei a Bíblia sozinho, comecei estudando e acabei descobrindo muitas coisas dentro das Escrituras Sagradas que hoje em dia não se ensinam nas igrejas. E as coisas que se ensinam nas igrejas e que de repente tem a ver com o que eu vou falar, são ensinos que são modificados, não estão realmente de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, não se ensina nas igrejas que se deve guardar mandamentos. E pelas Escrituras Sagradas, em todo o tempo, a gente vê o Senhor Jesus Cristo orientando que se deve guardar mandamentos. Não só no livro de Mateus, mas em todos os 4 evangelhos, tem o Senhor Jesus Cristo orientando que se deve guardar mandamentos. E especificamente aqui, o que me chama a atenção aqui é que o jovem perguntou ao Senhor Jesus Cristo quais mandamentos ele deveria guardar. E o Senhor Jesus Cristo respondeu para ele do 5º mandamento em diante. Honra teu pai e tua mãe, que é o 5º mandamento. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E aí deu a base da lei para estes mandamentos. E disse assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como nós sabemos, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que a base dos mandamentos é o primeiro: amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Assim ensinou o Senhor para nós. O curioso aqui é que eu por muito tempo fiquei a pensar por que o Senhor Jesus Cristo só respondeu para ele 6 mandamentos e não respondeu para ele os 4 primeiros. Quais são os 4 primeiros? Você lembra aí? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo. O terceiro mandamento é: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. E o 4º mandamento, que é o mais polêmico no meio evangélico, e existe aí muitos questionamentos a respeito desse mandamento, e eu tenho
também muito o que falar a respeito desse mandamento, mas aqui certamente que não vou falar. Vou falar somente do mandamento, que é o quarto mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu jumento, nem o estrangeiro que está dentro das portas da tua casa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento. Então eu ficava aqui pensando, eu que tinha aprendido nas Escrituras Sagradas que se deve guardar todos os mandamentos, perguntava para mim mesmo e para o Senhor o tempo todo: por que, Senhor? Que o Senhor só falou 6 mandamentos? Por que o Senhor não falou esses 4 primeiros? E então, depois de muito orar e pedir a Deus, um dia eu senti um toque de que deveria reler o texto novamente. E eu mais uma vez, já tinha lido algumas vezes, mas mais uma vez fui lá e reli o texto. E eu vou reler novamente o texto para vocês, para que vocês tenham em mente o que eu tive em mente naquele dia. Então Mateus 19:16 está assim: eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? A resposta do porquê que o Senhor Jesus Cristo só falou do 5º mandamento em diante está no que bem farei para conseguir a vida eterna. Porque os 4 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, é o nosso relacionamento com Deus. E nós não podemos fazer nenhum bem a Deus. É Deus quem nos faz bem. Nós não temos essa capacidade de fazer bem a Deus. Quando nós observamos os 4 primeiros mandamentos, nós apenas nos identificamos com Deus. Nós dizemos a Deus que nós o amamos. Nós dizemos a Deus que Ele é importante para nós, porque está escrito também em João 5, 1 João 5, que diz que o amor de Deus é este, que se guarde os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. E do 5º mandamento até o 10º mandamento tem a ver do nosso relacionamento com o próximo. Por isso ele diz então: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19:19. Termina assim. Então, quando disse o jovem rico: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Quem está com Deus observa todos os demais mandamentos. Quem faz a obra de Deus, quem está ali com o Senhor Jesus Cristo fazendo a obra de Deus, está o tempo todo com Deus e, portanto, acaba observando todos os demais mandamentos. A vida de um pastor, por exemplo, que se dedica inteiramente ao Evangelho, ele não tem descanso, porque Deus não descansa. O Senhor Jesus Cristo também não descansou enquanto esteve aqui fazendo o trabalho de evangelização. É claro que ele, como carpinteiro, certamente no sábado ele descansou, porque não existe nenhum registro nos 4 evangelhos de que o Senhor Jesus Cristo esteve fazendo um serviço de carpintaria no sábado. E todos nós sabemos que a profissão do Senhor Jesus Cristo como homem era de ser carpinteiro. E ele não foi pego em nenhum dia fazendo serviço de carpintaria, mas curando, abençoando, ensinando, orando, glorificando a Deus no templo. Isso todos o encontraram. E quando foi indagado, ele disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O sábado foi feito por causa do homem, não por causa de Deus. Deus não precisa descansar. Deus apenas descansou no sábado para nos dar o exemplo, apenas para dizer: quero ver quem é que vai me imitar. Nós devemos ser e queremos ser imitadores de Deus, porque mais do que Deus fez nós não podemos fazer. Então, no máximo que nós podemos querer ser imitadores de Deus. E é o que as Escrituras Sagradas nos recomendam, que nós sejamos imitadores de Deus. Seja você também um imitador de Deus. Vamos ser imitadores de Deus. Vamos observar os mandamentos de Deus, porque Deus certamente que todos os mandamentos que Ele nos deu é porque Ele assim considera. Então vamos ser imitadores de Deus e fazer o bem ao nosso próximo, conforme está escrito, e vamos também observar os 4 primeiros mandamentos,
Não vamos ter nenhum Deus além do nosso Deus diante de nós. Não vamos nos encurvar diante de nenhuma imagem de escultura. Não vamos ter uma imagem para si e colocar nela poder como se ela pudesse ser Deus na nossa vida. Não vamos ficar falando o nome do Senhor, nosso Deus, assim, de qualquer maneira, como tantas a gente ouve as pessoas falando aí, né? Pelo amor de Deus, não sei o que, coisas dessa natureza. Vamos usar o nome de Deus quando ele é absolutamente necessário para a nossa vida, porque o Senhor nos proveu tudo o que precisávamos para estarmos aqui vivos neste mundo, né? A primeira coisa que ele nos proveu foi a vida. E vamos também observar o santo dia do Senhor, o sábado. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus descansou no sábado para nos dar o exemplo. Ele nunca mandou ninguém guardar este mandamento antes de chegar o dia no Monte Sinai. E assim mesmo, ele só deu este mandamento ao povo de Israel, porque o povo de Israel ele adotou como seu povo. E como seu povo, eles deveriam então observar o sábado. Mas nós temos que nos lembrar de Enoque. Enoque guardou este dia. Porque Enoque andava com Deus. Andava. E para se andar com Deus é preciso andar nos mesmos passos do Senhor. E nos passos do Senhor nós encontramos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia da semana. Dias em que nós fazemos obra. E no sétimo dia nós devemos descansar para imitar o nosso Deus. Não é que o sábado é o mandamento dos mandamentos. Mas nesse mundo é o mandamento mais rejeitado que tem, é justamente esse mandamento. E justamente o mandamento onde o Senhor se identifica dizendo: porque em 6 dias eu criei os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então o Senhor se diz proprietário como é do mundo em que criou e de todo esse universo. E que nós, quando nós observamos esse dia, nós nos identificamos com Deus. Nós nos identificamos com Deus observando todos os seus mandamentos. Mas o sábado, ele é um mandamento que é mais rejeitado nesse mundo. É por isso que eu enfatizo. Observa, leia o texto bíblico que eu mencionei. Medite sobre ele. Pense nisso. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço por ter me ouvido. Amém.